E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ray Lopes, professor de artes, e hoje nós falamos com a turma do 7º ano A e 7º ano B, aí do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, nas aulas anteriores nós falamos aí sobre o grafite de Witt e falamos também sobre arte urbana. Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa aula falando sobre arte urbana, só que hoje nós vamos estar falando sobre os materiais que são utilizados para a produção de tintas. Então, nosso tema hoje é tinta e artes urbanas. Peço que vocês abram o livro de vocês aí na página 22 para que a gente possa dar início, então, à nossa aula de hoje. Mas antes, se você não está inscrito em nosso canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e não esquece de dar aquele joinha. Ok? Vamos lá, pessoal. Falando, então, sobre tintas e arte urbana. Bom, aí na página 22, a gente tem aí uma imagem de um dos trabalhos de Witt, da grafiteira Witt, aí em João Pessoa, na Paraíba, uma imagem aí de 2011, certo? Aqui no nosso vídeo vocês conseguem observar também uma outra imagem aí dessa mesma artista de Witt. Bom, as cores das tintas que são usadas por Witt em seus trabalhos são cores fortes e vibrantes, ou seja, são cores que chamam a atenção. E essa é a intenção da artista, utilizar cores fortes e vibrantes para chamar a atenção das pessoas que estão passando pelas ruas aonde ela dispõe a exposição de seus trabalhos. Mas vocês já pararam para pensar como podem ser feitas as tintas que são utilizadas por Witt? Vocês já pararam para pensar também como será que são feitas todas as tintas? Ou o que é utilizado para deixar as cores de tintas vibrantes? Bom, esses questionamentos nós vamos estar respondendo no decorrer de nossa aula. Bom, as tintas elas são resultados da mistura fundamentalmente composta por três materiais, três elementos, que são os pigmentos, os aglutinantes e os solventes, certo? E para entender melhor como são produzidas as tintas, nós vamos conhecer um pouquinho desses três elementos, certo? Vamos falar primeiro aí sobre os pigmentos. Os pigmentos eles são substâncias que são capazes de dar cor a outros materiais. Por exemplo, a cor da nossa pele. Bom, a cor da nossa pele ela pode ser modificada? Pode. A partir de uma tatuagem que a gente faz, por exemplo, a gente está pigmentando a nossa pele, está dando uma tonalidade diferente à nossa pele. Tem pessoas que fazem bronzeamento artificial, está dando uma tonalidade também diferenciada à sua cor de pele. Tem pessoas que pintam cabelo de diversas cores, ou de loiro, ou de vermelho, ou de azul, ou de platinado. Então está utilizando pigmentação, né, para dar uma tonalidade ao seu cabelo diferenciada. Quando a gente utiliza pigmentos também na água. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um suco artificial, que a gente compra aqueles pacotinhos de suco no mercado e a gente compra um pacotinho de suco de uva, por exemplo, despeja dentro da água, a gente está pigmentando a água. A água ela vai ficar com a tonalidade cor de vinho, né? Como a gente chama, um lilás, que é a cor da uva, do suco. Se a gente utilizar, por exemplo, uma acerola, misturar na água uma polpa de acerola na água, a gente vai dar uma tonalidade diferente à água. Então a gente está utilizando aí pigmentos que vão alterar, digamos assim, a tonalidade natural de determinado material, de determinada substância, certo? Os tecidos que nós usamos, as roupas que nós utilizamos, têm pigmentações diferenciadas. Então, o pigmento é uma substância então, que é capaz de dar cor a outros materiais ou de alterar a cor de materiais, certo? E desde a pré-história, que o ser humano ele vem utilizando esses pigmentos que ele descobre ao seu redor, à sua volta, certo? Com diversas argilas coloridas, minerais presentes na natureza, plantas, né? Para criar pinturas. Eles utilizavam isso para criar pinturas, colorir objetos, né? E nós podemos notar isso em muitas pinturas rupestres. Professor, o que são pinturas rupestres? Bom, as pinturas rupestres são as pinturas realizadas pelos homens pré-históricos em paredes, tetos e outros locais das cavernas. Geralmente eles pintavam cenas do seu dia a dia dentro das cavernas. Eles não tinham ainda a linguagem falada
E a forma que eles tinham para se comunicar e para registrar os acontecimentos do seu dia era a partir da pintura rupestre. Então eles desenhavam todos os acontecimentos, desde uma caça até eles serem perseguidos por alguns animais, as suas festividades, as suas cerimônias, os seus rituais festivos, tudo isso era registrado a partir de pinturas, de desenhos nas paredes das cavernas. E eles utilizavam para pintar o quê? Uma tinta, uma substância que eles mesmos produziam com aquilo que eles encontravam na natureza. Fezes de animais, misturavam fezes de animais com sangue de animais, com argila, com seiva de plantas. Então faziam toda aquela mistura e aquela mistura eles utilizavam para pintar as paredes das cavernas. Professor, e como eles utilizavam esse tipo de material? E essas pinturas duraram milhões de anos, 10 mil anos, e até hoje ainda existem essas pinturas em algumas cavernas do Brasil, por exemplo. Porque essas pinturas elas não estão expostas nem ao sol e nem à chuva. Daí então porque elas terem uma durabilidade tão grande, porque elas não têm essa exposição nem ao sol e nem à chuva. Nós podemos encontrar no Brasil as pinturas rupestres, por exemplo, na Serra da Capivara, no estado do Piauí, aqui no Nordeste, também no município de Lagoa Serra, em Minas Gerais, e no município de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. São os locais onde a gente encontra alguns parques arqueológicos que podem ser encontrados, então, algumas pinturas rupestres. Bom, os pigmentos, eles podem ser substâncias naturais, ou seja, aquelas produzidas pela própria natureza, e podem ser substâncias produzidas sinteticamente, ou seja, produzidas em laboratório, certo? Bom, entre as substâncias naturais, há vários tipos de argilas, de cores diferentes, com tonalidades diferenciadas, pedras, minerais, sementes, fibras, caules de plantas, carvão, entre outros elementos naturais que a gente pode estar encontrando na natureza e que podem ser extraídos dali, pigmentos, que podem dar tonalidades, então, a vários tipos de tintas que a gente pode estar utilizando. Aí vocês têm uma imagem na página de vocês, na página 23, que é essa mesma imagem que a gente está mostrando aqui para vocês, que mostra aí, por exemplo, o pigmento azul ultramarino, que é um pigmento natural, que ele é obtido por meio da trituração da pedra lápis lazuli. Lápis lazuli é um mineral raríssimo, caríssimo também, né? Encontrado no nosso subsolo, de difícil acesso, mas que dá essa tonalidade meia que lilás, certo? E aí do lado nós temos a imagem da pedra também, da pedra lápis lazuli, que vocês podem estar observando. Na sequência nós temos aí o pó do urucum, que pode ser usado também como pigmentação para produzir tintas, e que o pó do urucum ele é extraído aí das sementes do urucum, que é obtido a partir do fruto da urucuzeiro, e que é uma planta nativa aqui das regiões da América, né, das regiões tropicais aqui da América. Então nós temos aí exemplo de dois pigmentos naturais que podem ser encontrados na natureza e que são utilizados como pigmentos para algumas tintas. E aí a gente pode, o urucum, por exemplo, é um tipo de, praticamente o coloral, corante, que a gente utiliza na nossa culinária, né, para dar uma pigmentação aos alimentos. Quando a gente utiliza o corante na carne, é com o objetivo que a carne fique com tom avermelhado. A gente tem também o açafrão, que é aquele outro pozinho amarelo que a gente utiliza muito no arroz, para dar uma tonalidade amarelada, no macarrão, né? Que é um pigmento também. O pó de café é um pigmento natural também. Então existem várias sementes, plantas, pedras que podem ser utilizadas como pigmentos para tintas. Bom, já os pigmentos sintéticos são aqueles pigmentos que são produzidos, são substâncias desenvolvidas, na verdade, pelo ser humano em laboratório, né? É muito comum que esses pigmentos eles sejam criados de forma para obter resultados visualmente semelhantes àqueles produzidos pela natureza. E, de certa forma, também são pigmentos bem mais baratos e que se produzem em maior quantidade, certo? Então, quando o ser humano produz esses pigmentos sintéticos, é porque os pigmentos naturais, em sua maioria, é de difícil acesso, acaba saindo muito caro para produzir em grande quantidade. Já os pigmentos sintéticos, eles acabam sendo mais baratos, né, que eles são produzidos artificialmente em laboratório, e as cores são praticamente semelhantes às cores da natureza, e eles acabam produzindo em maior quantidade por um preço bem mais em conta. Um exemplo
é do pigmento azul ultramarino, que a gente comentou agora há pouco, que é produzido a partir da pedra lápis lazuli, que é um mineral muito raro, que custa muito caro. Então, uma tinta produzida com o pigmento da pedra lápis lazuli custa muito caro, porque é um pigmento raríssimo, né? Uma pedra rara que dá um trabalho muito grande para você encontrar, então ela acaba saindo a produção dessa tinta muito cara. Então eles acabam produzindo sinteticamente essa cor, o azul ultramarino, em quantidade maior e também acaba saindo mais em conta, mais barato. Bom, então nós falamos aí sobre pigmentos, que são essas substâncias que são capazes de dar cor a outros materiais, certo? Pigmentos podem ser naturais e podem ser também sintéticos, que são aqueles produzidos em laboratório. Agora nós vamos falar sobre outro elemento que são os aglutinantes, certo? Os aglutinantes, eles são usados para que os pigmentos eles tenham uma aderência e que acabe se fixando na superfície em que eles foram aplicados. Ele acaba criando uma película que protege e que agrega o pigmento à substância, ao local onde ele está sendo aplicado. Por isso o aglutinante ele influencia também algumas propriedades da tinta, como por exemplo, o aglutinante ele pode influenciar no brilho, na consistência e até na durabilidade também dessa tinta. Observe que a gente já está respondendo aí como as tintas são produzidas, como conseguir cores vibrantes. As cores vibrantes são produzidas a partir dos aglutinantes, do tipo de aglutinante que você utiliza. É a partir do pigmento que você usa e a partir do aglutinante que você está utilizando. Então, alguns aglutinantes podem dar brilho, outros aglutinantes dão consistência e aglutinantes que dão durabilidade. E é óbvio que pode ter aquele aglutinante que dá brilho, consistência e durabilidade ao mesmo tempo. Da mesma forma que os pigmentos, eles podem ser naturais e podem ser sintéticos, os aglutinantes também podem ser naturais e sintéticos. Então nós vamos ver aí alguns exemplos de aglutinantes. Bom, primeiro deles a cola branca, né? A cola branca, as tintas que são feitas com cola branca, elas podem ser mais elásticas e brilhantes. E aí nós temos como exemplo aí a tinta plástica, que é o que nós chamamos de tinta óleo, muito utilizada para pintar paredes, e até para pintar grades, na sua maioria. Outro exemplo é a tinta acrílica, que é a mais comum utilizada em casa para pintar residências, né? Pintar paredes, que tanto pode ser no caso da acrílica, ela pode ser uma tinta fosca e pode ser também uma tinta brilhante, certo? Então a cola branca ela é utilizada para dar essa elasticidade e para dar brilho, certo? Bom, a tinta plástica que a gente fala, como eu já falei, é essa tinta óleo que a gente tem aqui na parede, por exemplo, na parede da escola. Metade da parede é acrílica e a outra metade é plástica. E aí essa tinta plástica é comum a gente pegar um aluno ou outro, por exemplo, se a tinta estiver soltando um pedacinho, o aluno puxando, e quando a gente puxa a tinta óleo da parede, a gente vai perceber que elas vem como se fosse um elástico, ela vai esticando. Então observe que ela é uma tinta elástica, ela estica. Certo? Se a gente puxar da parede depois dela seca, depois da parede pintadinha, bonitinha lá, e a gente for estragar a parede puxando a tinta, a gente vai perceber que ela vai esticando. Então ela é uma tinta elástica, por quê? Porque ela tem como aglutinante principal dela a cola branca, né? Que geralmente a gente encontra isso na tinta plástica ou na tinta acrílica, certo? Um outro tipo de aglutinante é a gema do ovo. Isso mesmo, a gema do ovo misturada ao pigmento, ela dá origem à têmpora, que é uma tinta, digamos assim, uma tinta versátil, né, que cria um efeito brilhante e cria um efeito luminoso. Então a gema do ovo é um dos principais elementos para deixar a cor vibrante, chamativa, né, uma cor luminosa, né? O aglutinante ele pode ser apenas a gema do ovo, certo? Uma mistura de água e gema. Pode ser utilizado apenas isso, água e gema, junto com o pigmento. Pode-se utilizar também o ovo inteiro, ou pode-se utilizar somente a clara do ovo, né? Também é possível criar cores opacas, mas para isso o pigmento precisa ser menos diluído no aglutinante. Então a gente pode utilizar o ovo todo, pode utilizar só a clara, pode utilizar só a gema, ou pode misturar a gema com água como aglutinante para a tinta, para o pigmento. Então a gente tem aí a gema do ovo como um aglutinante também natural. Lembrando que a cola
nós falamos anteriormente, é um aglutinante sintético. A cola ela é produzida em laboratório. Então a cola é um aglutinante sintético. Já a gema do ovo é um aglutinante natural. Um outro exemplo aí seria a goma arábica, né? É uma resina também natural, então é aglutinante natural, extraído de algumas espécies de árvores africanas do gênero das acácias, certo? E é uma das tintas produzidas com essa resina é a tinta guache, muito utilizada por nós aqui na escola para realizar os trabalhos escolares. É comum que os alunos utilizem muito tinta guache. Então, dentro da tinta guache, a gente tem a goma arábica, né? Que é produzida a partir dessa resina extraída dessa planta, dessa árvore africana, né? É uma tinta opaca, feita à base de pó de gesso, certo? Que posteriormente recebe pigmentos de outras cores. Então, a base da tinta ela é o pó de gesso, pó mesmo, e depois ela só recebe pigmentação e a goma arábica, que é para dar essa consistência maior à cola, à tinta também, certo? A goma arábica é essa gominha que vocês estão vendo aí, que vocês observam na imagem de vocês, que é uma planta da caça, ela extrai do caule dela mesmo, ela vai abrindo e vai saindo uma goma, essa goma ela vai endurecendo, e você aperta, ela tá molinha também dentro, e então ela é uma substância natural, uma resina natural na verdade, que é utilizada em algumas tintas, a exemplo da tinta guache, que é muito comum e muito conhecida por todos nós, principalmente no contato escolar. E um outro aglutinante, que é o óleo de linhaça, né? O óleo de linhaça, quando misturado a pigmentos em pó, o óleo de linhaça dá origem à tinta a óleo, não é isso? Então o óleo de linhaça em pó, ele dá origem à tinta a óleo, que é muito utilizada também para a pintura de telas. Muitos artistas utilizam em pinturas de telas. O efeito das tintas a óleos ela é um efeito vibrante e luminoso também, e a sua secagem é bastante lenta. Então o óleo de linhaça ela deixa, de certa forma, a tinta mais úmida por muito mais tempo. Isso possibilita que esses artistas que trabalham com pintura de tela, eles possam fazer correções na pintura. Então se ele pintou algo e ele não gostou, ele vai lá e tem muito tempo para estar refazendo a pintura, para estar modificando a pintura, porque a tinta ainda está úmida, ela não secou ainda, então é possível fazer algumas alterações na pintura. Muito utilizada também a tinta óleo para fazer afrescos, que são aquelas pinturas em tetos, muito comum na Idade Média, que são tetos de igrejas que tem pinturas no teto, que são chamadas de afrescos, que podem ser utilizadas também, são utilizadas a tinta óleo, porque dá essa possibilidade de secagem bem lenta e de você fazer alterações quando necessário durante a pintura. Então esses são os aglutinantes mais comuns. Lembrando que os aglutinantes são usados para dar aderência e fixar essas tintas, esses pigmentos nas substâncias onde elas forem aplicadas. E o último elemento que nós falamos aí é o solvente, né? Os solventes são substâncias utilizadas para dissolver outra substância. Então, misturadas as tintas, elas ajudam a diluir as tintas, a tornar a tinta mais ou menos densa, ou seja, mais ou menos grossa, digamos assim, grossa ou fina, né? Além de ser utilizadas também para limpar pincéis e espátulas. Quando a gente utiliza um pincel e a gente vai limpar o pincel depois, o pincel gruda aquela tinta, a gente vai utilizar. Então, solvente ele é utilizado também para limpar pincéis e espátula, mas o principal foco dela seria essa diluição da tinta, tornar a tinta então mais ou menos densa. A escolha do solvente vai depender da característica da tinta que você está utilizando, certo? Você pode utilizar um solvente ou outro a depender do tipo de tinta que você utiliza. Os mais comuns, os solventes mais comuns são a água, por exemplo, a tinta em pó, que você utiliza, por exemplo, muitas vezes para pintar casa, que é aquele pacote de tinta que a gente compra em pó. A gente vai utilizar o solvente ali para dissolver, não é isso? Para deixar dissolver a tinta. Quando a gente compra tinta acrílica para pintar a nossa casa, a gente compra aqueles galões de tinta ou aquele vasinho menor de tinta, a gente coloca água também para render a tinta, para deixar a tinta mais fina, não é isso? Para render, principalmente para render a tinta. Então a gente coloca água, então a água é um solvente. Existem outras tintas que se utilizam o álcool como solvente. E existem outras que são que utilizam alguns preparados químicos como a terebitina ou a
água Haas. A exemplo da água Haas, por exemplo, é utilizado para dissolver tintas, como essa daqui, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, que é o betume da Judéia. O betume da Judéia é um tipo de pigmento, só que ele é um pigmento escuro, certo? Daí então o nome dele de betume da Judéia, é um pigmento praticamente preto. E para dissolver essa tinta aqui eu não posso utilizar a água, porque ela não se mistura na água. O álcool ele não vai dar o acabamento esperado por essa tinta. Então o ideal solvente para dissolver esse tipo de tinta, que é o betume da Judéia, por exemplo, é a água Haas. É o solvente utilizado para dissolver a água Haas. Mas se eu for utilizar uma tinta guache, eu vou utilizar a água. Se eu for utilizar uma tinta óleo, eu vou utilizar água? Não. A gente já viu que água e óleo não se misturam. Então na tinta óleo, por exemplo, eu não posso utilizar água. Na tinta óleo eu posso utilizar água Haas? Posso utilizar água Haas na tinta óleo. Né? Então, dependendo do pigmento, dependendo do tipo de tinta que você utiliza, é que você vai utilizar também um tipo de solvente. O óleo de comida pode ser um solvente, o gás que a gente utiliza, o óleo que a gente utiliza, por exemplo, em candeeiro, muitas pessoas utilizam ainda com solvente também, para misturar na tinta, mas principalmente na tinta óleo. O óleo de comida, por exemplo, pode ser utilizado na tinta óleo? Pode, né? Óleo de comida ele pode ser utilizado na tinta óleo. O óleo de comida pode ser utilizado para limpar pincéis que você utiliza nessa tinta aqui. Agora o óleo de comida não pode ser utilizado como solvente para ela, mas ela utiliza como para limpagem de pincéis, por exemplo. Então, a depender do material que você está utilizando, da tinta que você utiliza, você vai utilizar um tipo de solvente também adequado, certo? Bom, pessoal, esses então são os 3 principais materiais que são utilizados para a produção de tinta, certo? Os pigmentos, que servem para dar cor, tonalidades diferentes a materiais. Os aglutinantes, que são utilizados para dar aderência e fixarem, de certa forma, as cores na superfície onde elas estão sendo aplicadas. E os solventes, que servem para dissolver outras substâncias, né? Para tornar elas menos ou mais densas, certo? Bom, a nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueçam de responder a nossa atividade proposta. Na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade ainda às tintas e nós vamos estar produzindo tintas naturais em nossa próxima aula. Então, até a nossa próxima aula, fiquem com Deus e até a próxima.